Ele é Deus.
Tem uma canção, vou cantar só um pedacinho, que ainda tem um tempo, que ela diz assim, ó: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Hoje é dia internacional da mulher, né? Quem é que gosta de mudar as coisas em casa? Levanta a mão aí. A mulherada. Eu não vou levantar porque eu não gosto. Mas a maioria das mulheres gosta, né? Levanta a mão, mulherada, que gosta de mudar as coisas do lugar. Eu sei que vocês gostam. E os maridos adoram que mude as coisas do lugar, né? Só que não. Nessa música você está dizendo que você é a casa. E o dono da casa pode mudar as coisas de lugar. Por que você muda as coisas de lugar? Porque você é a dona. Será que Jesus é o dono dessa casa? Será que Ele pode mudar as coisas de lugar? Vamos cantar só esse pedacinho hoje. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Quando você se perguntar por que as coisas na sua vida não mudam, faça essa oração. Porque as coisas não vão mudar se o dono da casa não fizer as mudanças. Nenhum móvel pode dizer, nenhum móvel dentro da sua casa pode dizer a si mesmo que ele quer sair de um canto e ir para o outro. Só o dono da casa pode fazer as mudanças. Só a dona da casa pode mudar. Se o dono da sua casa é Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, deixe o dono da casa fazer as mudanças. Amém? Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Amém? Boa noite a todos e a todas, fiquem à vontade. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos e a todas que nos assistem neste momento pelo nosso canal. Que nossa reunião de hoje seja aproveitável e saiamos daqui melhores do que nós viemos. Vocês estão me ouvindo bem? No fundo da igreja? Ok. Eu gostaria de fazer a minha homenagem a todas as mulheres pelo seu dia
E eu vou fazê-lo de uma forma diferente. Nesta noite eu vou falar especificamente de 3 conversões, sendo que 2 delas são de mulheres. Por isso eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias ou acessá-las em Atos dos Apóstolos. Muitos comentaristas e estudiosos da Bíblia têm sugerido que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo. Claro que por intermédio dos apóstolos. No capítulo 15, capítulo 16, perdão. Capítulo 16. No final do capítulo 15, a partir do verso 36, nós temos o registro feito pelo médico Lucas do início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que era de Tarso. E eu, daqui a pouco, para que nos situemos na história e na geografia, vou pôr um mapa da segunda viagem do apóstolo Paulo. Para você que nos assiste pelo Face, os telões das nossas projeções ficam nas extremidades da igreja e talvez vocês não consigam visualizá-los. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 6 em diante. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, a região de Mísia, desceram a Troade, muito próxima à lendária cidade de Troia. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um homem macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aqui nesse exato momento, no verso 10, Lucas passa a narrativa para a primeira pessoa do plural. Até então ele vinha como que contando a história, como alguém que a ouviu do apóstolo Paulo e a relatou. Mas a partir deste momento, da segunda viagem do apóstolo Paulo, Lucas se inclui, como está bem claro aqui no verso 10, o escritor então: procuramos partir. Então aqui Lucas está presente também com o apóstolo Paulo, com Silas e com Timóteo. Para nós nos localizarmos na história, no tempo e geograficamente, eu gostaria de pôr nos telões de projeção o mapa da segunda viagem do apóstolo Paulo, por gentileza. Eu vou me dirigir para o telão da minha direita, mas você pode acompanhar os irmãos que estão mais perto do telão da minha esquerda.
Você está vendo agora o mapa da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que sai de Cesareia, vai a Antioquia da Síria, e daqui Paulo resolve percorrer novamente as igrejas que ele havia aberto por ocasião da sua primeira viagem missionária. Então, por ocasião da primeira viagem missionária de Paulo, ele havia aberto a igreja de Derbe, a igreja de Listra, de Icônio e de Antioquia. Então, durante a sua segunda viagem, Paulo resolve retornar e ver como esses irmãos em Cristo estavam. Acompanhavam Paulo Silas, Timóteo e, como a gente está vendo agora, o médico Lucas, autor também do Evangelho de Lucas. Então Paulo vai. O objetivo do apóstolo Paulo era continuar pregando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, na Ásia Menor, na Frígia, na Galácia, na Mícia, na Capadócia, aqui hoje no território da Turquia. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. Só que aconteceu um impasse. Por incrível que pareça, Paulo e os demais apóstolos sabiam o que fazer, sabiam o que dizer, mas não estavam sabendo onde ir. E Paulo tentou 2 vezes. Voltemos à leitura que nós fizemos aqui nos versos 6 e 7. Por 2 vezes Paulo ele tenta percorrer a região dos Gálatas, da Galácia, lá em cima da Frígia. Ele tenta percorrer, mas está bem claro no verso 6 que o Espírito Santo o impede de pregar o Evangelho. Interessante isso. E daí Paulo insiste em ir para uma região mais para o nordeste, mais para o norte da Ásia, para a Mícia, mas novamente o Espírito de Jesus o impede. E ele não estava entendendo. Aí eles foram a uma cidade marítima, portuária, chamada Troia, aqui, às margens do Mar Egeu. Vocês estão vendo ali, Troade, a essa cidade. Nessa cidade, à noite, Paulo tem um sonho, tem uma visão noturna que nós lemos aqui. E nessa visão ele enxerga um homem comum, pedindo ajuda, dizendo para Paulo: passem a Macedônia. Macedônia era o território que abrangia a antiga Grécia, hoje a Grécia e a Europa. Paulo estava na Ásia, então Paulo teria que percorrer mais ou menos 200 quilômetros via Mar Egeu para chegar na Europa, na futura Europa, para chegar então na Macedônia, território grego. Então imediatamente, diz o texto para nós, imediatamente eles partem então em um veleiro em direção à Macedônia. E eles chegam a uma cidade portuária pela primeira vez o Evangelho chega à Europa. Eles desembarcam na cidade que você está vendo ali, Neápolis, cidade marítima que ficava a 30 quilômetros de Filipos, cidade de Filipos, cidade macedônia, depois uma cidade grega de Filipos. Então eles chegam ali, Neápolis, e eles vão a Filipos. E é exatamente em Filipos, nessa cidade, que ocorrem 3 conversões. Se nós lermos o texto, que nós não vamos fazer a leitura de todo o texto, nós veremos que ocorrem 3 conversões em Filipos. Nós não sabíamos, Paulo também não sabia, mas Deus estava preparando a chegada do Evangelho à Europa e, consequentemente, a evangelização do Ocidente. Pela primeira vez o Evangelho chega à Europa, através da cidade de Filipos, através do apóstolo Paulo. E Paulo chega em Filipos.
Filipos. E se você olhar para a sua Bíblia, a partir do verso 11, provavelmente a sua Bíblia vai ter um subtítulo que vai dizer assim: Paulo em Filipos, Lídia convertido. Nós temos então do verso 11 ao verso 15 a conversão de uma mulher chamada Lídia. Do verso 16 ao verso 18, nós temos a conversão de uma jovem anônima que era escrava 2 vezes. E do verso 27 ao verso 40, nós temos a conversão de um funcionário público de Roma, de um carcereiro. Então, em Filipos, na cidade de Filipos, acontecem 3 conversões. 2 delas envolvendo mulheres, e eu quero homenagear, como disse, a todas as mulheres, dando ênfase ainda mais à conversão dessas 2 mulheres e à conversão de um homem. Paulo chega em Filipos e ele percebe que em Filipos não havia uma sinagoga. Por quê? Por que ele percebe isso? Porque ele descobre que algumas mulheres iam ao rio que ficava a 1 quilômetro da cidade para fazer as suas orações. Isso significa que para se abrir uma sinagoga é preciso, ou era preciso, no mínimo 10 homens judeus. Era uma cidade que tinha poucos homens judeus. Era uma cidade multicultural, multirreligiosa, mas tinha poucos judeus, não tinha homens judeus. Então não tinha uma sinagoga. E chega ao sábado, o apóstolo decide procurar e não acha. Disseram para ele: olha, um grupo de mulheres se reúne junto ao rio, a esse rio. E o mais interessante, você pode acompanhar na sua Bíblia, versículo 13. No sábado saímos, novamente Lucas está junto, escrevendo: saímos da cidade para junto do rio, e ficava mais ou menos a 1 quilômetro, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se vocês acham que eu sou realmente fiel a Jesus, entrem na minha casa e fiquem aqui. E nos constrangeu a isso. Nós temos então uma narrativa da primeira conversão de 3 que ocorre em Filipos, de uma mulher. Quem era essa mulher? Também era uma mulher anônima, porque seu nome não era Lídia. Lídia era sua cidade natal, cidade de Lídia, que ficava em Tiatira, na Ásia Menor. Portanto, o nome de Lídia não era Lídia. Ela era uma asiática que, por questões comerciais, se mudara da Ásia Menor para a Europa, para a antiga Grécia. E ela estava lá. E diz o texto que sua profissão era tinta de púrpura. Se você for ler sobre a tinta de púrpura, você vai descobrir uma coisa fantástica. Somente reis, somente governantes, somente pessoas com dinheiro conseguiam comprar roupas que eram tingidas com um tipo de tinta que era extraída de um animal marinho de cor vermelha, púrpura, e essa tinta
ela era cara, tinta natural, porque ela não desbotava. Ela não desbotava. Para vocês terem uma ideia do preço de uma roupa que era feita com essa tinta, né, que era extraída de caramujos marinhos, segundo um poeta romano, uma capa tingida com essa tinta natural de púrpura vermelha custava 2.500 denários. 2.500 denários. Ou seja, o trabalho diário de um trabalhador teve que trabalhar 2.500 dias para comprar uma capa. Então, esta mulher, ela era uma empreendedora. Ela era uma empreendedora. O texto diz para nós que ela não era só uma mulher empreendedora. Ela era uma mulher independente conjugalmente. Porque ou ela era solteira, ou ela era viúva. Porque seu marido não fora mencionado. Provavelmente era uma mulher viúva. Provavelmente. Outra pista que nós temos dessa primeira conversão é que esta mulher possuía uma influência muito grande, porque quando ela aceitou Jesus, toda a sua casa, entenda-se por casa durante o direito romano, não só pai, mãe, filhos, mas empregados e escravos, toda a casa foi batizada pelo apóstolo Paulo. Então, vamos pensar assim, o texto também diz que esta mulher era religiosa, ela era prosélita, ou seja, ela era uma asiática, uma gentia que havia se convertido ao judaísmo. Então ela era chamada de prosélita. Então pense comigo, ela era uma mulher independente conjugalmente, ela era independente financeiramente, ela possuía uma profissão, possuía um negócio que poucas pessoas possuíam. Ela era uma empreendedora e além disso, ela era uma mulher religiosa, porque o texto diz que ela era temente a Deus e que participava da igreja, participava dessas reuniões de oração. O que nós temos aqui? Nós temos um empoderamento feminino. Os princípios que a ONU mandou fabricar em 2016 sobre o empoderamento feminino, buscando equidade de gênero, trabalhista, estão presentes nessa mulher. Lídia, que não era Lídia, essa asiática, essa mulher anônima, ela representa aquelas mulheres que chegaram a determinadas independências. Independência conjugal, independência financeira, sendo dona do seu próprio negócio, um negócio caríssimo, onde rolava muito dinheiro. E por que ela se instalou em Filipos? Porque Filipos era uma colônia romana, existia em Filipos muitos soldados romanos aposentados ali. Era um lugar, Filipos, que ficava a alguns quilômetros da Via Ignácia, que era uma rua que era uma estrada que ligava a Europa à Ásia. Portanto, o comércio passava por ali, passava por Filipos. Então ela se mudara estrategicamente da Ásia para a Grécia, para poder crescer financeiramente. Não obstante tudo isso, ser uma mulher empoderada, sendo uma mulher independente, ela não era salva. Ela não era salva. E aí vocês começam a entender por que Paulo queria ficar na Ásia e por que Deus insistiu para que ele cruzasse a península do Mar Egeu entre o continente asiático e o continente europeu e fosse
explorar e levar o Evangelho à Grécia. Porque nós precisamos entender que quando Deus tem um plano com uma pessoa, Ele percorre céus e terra para alcançar. Um homem possesso por algumas legiões de demônios fez com que Jesus fizesse a sua primeira viagem internacional e fosse às cidades da Transjordânia até ao encontro do endemoniado de Gadareno. Um homem fez com que Jesus não dormisse uma noite toda. Então nós precisamos entender que Deus sempre esteve no comando da história. Deus sempre esteve no comando do apóstolo Paulo. Paulo sabia o que dizer, ele sabia o que fazer, mas chegou um momento que ele não sabia onde ir. E foi neste momento que Deus fala com ele. E Deus diz para ele: olha, passa e vai para a Grécia, porque lá eu tenho almas que quero salvar. E Paulo vai, e quando ele chega, ele vai a essa reunião de oração e encontra essa mulher rica, essa mulher de posses, essa mulher independente, mas que não obstante tudo isso, era uma pessoa que não tinha salvação. Você pode ser religioso, você pode ser temente a Deus, você pode orar, você pode cumprir com todas as dinâmicas relacionadas ao culto de uma igreja, seja evangélica ou não. Você pode ter dinheiro, você pode ter posição, você pode ser um homem ou uma mulher empoderado, mas se você não aceitar Jesus, você não será salvo. Não será salvo. Como Deus tinha um plano com esta mulher, ela ouve o apóstolo Paulo falar, e diz o texto que Deus abre-lhe o quê? Deus abre-lhe o quê? O coração, para que entendesse o que Paulo falava. Ou seja, se você não está entendendo o que eu estou falando, é um alerta que eu dou para você. Porque só entende o Evangelho o coração que é aberto por Deus. Senão você não entende. Senão não passa de mais uma informação, uma filosofia humana, não passa mais de uma religião. Deus abre o coração desta mulher e ela, naquele momento, ela aceita Jesus, ela aceita o Evangelho, para além da própria religião que ela vinha praticando. Ela aceita Jesus. Interessante que quando ela aceita Jesus, essa mulher toma algumas atitudes impressionantes. A primeira atitude que ela toma e que impressiona a todos, que apesar de ser uma mulher temente a Deus, apesar de ser uma mulher de oração, apesar de ser uma pessoa que frequentava a igreja, ela ainda não tinha sido batizada nas águas. Imediatamente, Paulo a batiza. E não batiza só ela, batiza todas as pessoas da sua casa. Até aí tudo bem, mas o que me espanta é que essa mulher entendeu, sem ter ouvido Jesus, o que Jesus falou e nos está registrado para nós em Mateus no capítulo 11, que não adiantaria ela simplesmente ouvir falar de Jesus, aceitá-lo e receber aquele alívio. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e o Senhor promete: eu vos aliviarei. E essa mulher, ela recebe o alívio, ela recebe a capacidade de entender o que Paulo estava falando naquele momento. Só que ela também entende que ela precisava aprender mais desse Jesus. E ela então convida os apóstolos: fiquem na minha casa, porque o que vocês me deram agora eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer. Por que vocês acham que Paulo
Paulo ficou na casa da mulher. Por que vocês acham que ela convida o apóstolo? Ela convida porque ela sabia que só o alívio, só a compreensão, só a aceitação de Jesus Cristo não é o suficiente para nós permanecermos firmes na fé. Ela precisaria aprender mais de Jesus. E Paulo fica então em sua casa, e ali com certeza todas as manhãs tinha escola bíblica. Essa mulher, que é um exemplo de mulher empoderada, empoderamento feminino, essa mulher, ela também se torna uma pessoa corajosa. Porque Paulo fora preso na mesma cidade, e depois que Paulo sai da cadeia, no versículo 40 do capítulo 16, você pode ver, essa mulher o recebe novamente, correndo o risco de ter o seu negócio apedrejado. Recebe um condenado, alguém que estivera preso, recebe o apóstolo Paulo de uma forma corajosa, porque ela entendeu que quando aceitamos a Cristo e aprendemos dele, nós aprendemos também que precisamos servi-lo. Aleluia. Que a verdadeira presença de Jesus no nosso coração nos leva não só ao arrependimento, ao aprendizado, mas nos leva também de uma forma corajosa ao serviço cristão. Essa mulher então abre a sua casa e acolhe o apóstolo Paulo em sua casa. É um exemplo de mulher. Agora salva, agora com Jesus Cristo no coração, agora batizada, agora catequizada, doutrinada, e já está servindo a Deus. E para que as senhoras e os senhores liguem as coisas, o apóstolo Paulo, ele escreve para esta igreja, a igreja que nasceu na casa de uma mulher da cidade de Lídia, da Tiatira. Foi a primeira igreja europeia cristã. E Paulo escreve uma carta para esta igreja que chegou até nós, a carta aos Filipenses. E ele na carta, no capítulo 4 da carta, por 2 vezes agradece os irmãos de Filipos por não terem esquecido dele em suas necessidades, e terem através de Epafroditas mandado não uma, mas 2 vezes oferta para o apóstolo Paulo. Ele narra isso na carta no capítulo 4. Ou seja, essa mulher já estava afetada pela graça de Deus. Deus estava vendo o que Paulo não via, assim como Deus está vendo o que você não vê. Talvez na sua família, ao seu lado, no seu vizinho, há pessoas nas vidas das quais Deus tem plano, Deus tem propósito, e a gente não entende nada que está acontecendo. Deus sabia que na Grécia havia uma mulher, através da qual e na casa da qual nasceria a primeira igreja cristã da Europa. Deus sabia disso, e ele leva Paulo até lá, e essa mulher se converte a Jesus. Já era convertida ao judaísmo, assim como hoje muitas pessoas são convertidas às suas religiões de origem, ao catolicismo, ao evangelho, ao tradicionalismo, a outras religiões e filosofias. Nós chegamos a Cristo convertidos a outras coisas, mas Deus olha para nós e diz: você não pode ter outro ídolo diante de você, eu sou o teu Deus. Isso é a conversão a Jesus. Essa é a primeira conversão. Nós temos uma segunda conversão a partir do versículo 16. Essa conversão para mim é mais fantástica ainda. Diz o texto que uma menina era escrava, e como escrava ela era objeto de prazer, e ao mesmo tempo ela era fonte de renda para os seus quilhos, para os seus senhores.
é uma menina anônima. E diz o texto que ela possuía dois tipos de escravidão. A escravidão, como descrita pelo direito romano, que possuía uma pirâmide social que era composta pela monarquia, pelos patrícios, que eram as pessoas ricas de Roma, os políticos, pelos plebeus, pelos homens livres, e no último patamar da pirâmide estavam os escravos, que eram conquistados de guerra ou pessoas endividadas que não podiam pagar as suas dívidas. Não esqueçamos que nós estamos em 51 depois de Cristo, e o Império Romano imperando, com perdão do pleonasmo. Essa menina, de acordo com o direito romano, ela era uma res. Res, palavra latina da qual vem a nossa palavra res, vaca, animal, coisa. Ela era objeto de prazer de seus senhores, e ela era fonte de lucro. Por quê? Porque como mulher e moça, ela proporcionava prazer sexual aos seus patrões, mas como alguém que possuía um espírito de Piton. E eu quero explicar isso para você. Piton. Da onde vem isso? Não esqueçamos que nós estamos na antiga Grécia. Na mitologia grega, Apolo, o deus da profecia, ele vai a uma cidade do interior da Grécia chamada Elfos. Vai ao templo de Elfos. E esse templo era guardado por uma cobra chamada Piton, que segundo a mitologia grega, fora criada da lama do dilúvio por uma deusa. Esse templo da cidade de Elfos era um templo de oráculo, onde o futuro era predito. Diz, isso aqui é mitologia, que Apolo matou a serpente para ficar com o dom da profecia. E todas as camponesas e mulheres que o serviam eram chamadas de pitonisa, devido a Piton, profetisas. Então os gregos chamavam os espíritos adivinhos de pitons. Pitonisa, de onde vem a palavra pitonisa. Essa menina possuía um espírito que a possuía e que previa o futuro das pessoas. Não sabemos se ela previa realmente o futuro das pessoas, não sabemos disso. Esses detalhes nós não temos. Mas o que nós sabemos, e que eu quero que você saiba, é que chegou um momento que essa mulher de alguma forma, de dentro da sua prisão espiritual, ela viu um buraco, ela viu uma fissura, como se Deus tivesse metido o dedo naquela escuridão daquela vida, daquela mulher que era possessa por aquele demônio, que a levava a adivinhar, e ela olha pelo buraquinho que o dedo de Deus curou, e ela percebeu que aqueles homens que passavam ali eram servos do Deus Altíssimo. Então diga a pessoa que está aqui, que está ao seu lado, não importa o quão pequena, apertada e escura seja a sua prisão, Deus vai fazer um furo, e pelo furo você vai olhar e vai ver que a esperança da sua libertação está chegando. Deus queria salvar esta mulher também, ao contrário de Lídia, que era uma mulher rica, religiosa. Essa mulher era explorada, era uma mulher violentada, era uma mulher despersonalizada, sem dignidade, era uma coisa.
estava presa ainda numa escravidão pior, que é a escravidão, a cegueira espiritual, a um demônio. Mas Deus é o Senhor, inclusive dos demônios. E diz a Bíblia que de dentro da sua prisão espiritual, todas as vezes que Paulo passava, essa mulher saía gritando, e chamando: eis aí os servos do Deus Altíssimo, eles sabem qual é o caminho da salvação. Veja na sua Bíblia, versículo 17: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Zeus, o Deus grego, também era chamado de Altíssimo. São servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E essa mulher fez isso por vários dias, e diz a Bíblia que Paulo ficou irritado. Paulo não sabia, mas Deus estava usando ele para libertar mais uma mulher. Não há prisão que impeça o clamor de libertação. Não importa o que fizeram por você, não importa o nome da sua prisão, a configuração da sua prisão, a espessura das correntes, das trancas, das tramelas, o poder de Deus é mais forte. E essa mulher, você consegue ouvir um grito desta moça? Ela não falava, está passando os homens, servos de Deus, ela gritava, porque ela estava desesperada. E Paulo olha para a mulher, depois de vários dias, e diz: espírito imundo, sai desta mulher. E o espírito imundo sai dela e ela fica livre. E não nos é dito o destino desta mulher, ficou suspenso. A narrativa termina, nós não sabemos se essa mulher se juntou às outras mulheres, à igreja de Filipos, ou se ela ainda foi muito mais castigada pelos seus senhores. O que sabemos é que naquele momento ela não adivinhava mais, os seus patrões perderam o lucro, e por causa disso arrastaram o apóstolo Paulo para a praça, o lugar onde se fazia a polis, se fazia política, e lá estavam os juristas, estavam a parte jurídica da cidade, e Paulo fora condenado, fora chicoteado e fora trancafiado. Nós temos então a segunda conversão de uma segunda mulher. Nós temos dois extremos de mulheres: mulheres empoderadas, modernas, pós-modernas, e nós temos também mulheres que são representadas por essa menina, presas, violentadas, sem dignidade, e estando na cadeia, Paulo não sabia, mas Deus ainda tinha mais uma conversão a fazer. Então diga à pessoa que está ao seu lado: não reclame por onde você passar, porque Deus já fez o seu trajeto. Fique atento, porque Deus vai usá-lo, vai usá-la. Se for na cadeia, vai ser lá que Deus vai usá-lo. E Paulo estava lá. Não só Paulo, Silas estava com ele. Eles estavam no tronco, literalmente. E todos nós sabemos o que aconteceu. Muito é pregado sobre isso. Enquanto eles cantavam à meia-noite, houve um milagre material. A terra tremeu, as portas da cadeia se abriram, as grades se abriram, as correntes caíram. E o carcereiro, o oficial romano, o funcionário público, sabia que se os presos fugissem, ele seria executado, de acordo com a lei romana. E ele entra em desespero, e ele puxa da faca para se suicidar. Interessante que essa terceira conversão envolvendo um homem tem a ver com vontade de suicídio.
E ele tira a faca para se suicidar, e Paulo grita e diz: não te faça mal nenhum, porque todos os presos estão aqui. Aleluia. Aconteceu o segundo milagre, ali na cadeia. O milagre que advém de um comportamento moral. Porque eles poderiam ter fugido, mas o apóstolo Paulo aprendeu com Jesus que a justiça precisa ser feita. E ele permaneceu ali. E esse homem então pergunta, e quando ele pergunta é porque a graça já tinha alcançado ele. Ele pergunta: o que farei para ser salvo? Para ser salvo. Todos estavam ali, ele estava salvo do Império Romano. Mas o que farei para ser salvo espiritualmente? E Paulo responde aquela série de frases que tem em plaquinhas, e que tem nos carros, nas ruas, que tem nos para-choques dos caminhões, ou paralamas: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite Paulo batiza ele e batiza toda a sua casa. O que nós temos aqui? Nós temos conversões, nós temos milagres em cada conversão, nós temos o milagre de Deus abrir o coração de uma mulher asiática, nós temos o milagre de Deus libertar uma jovem que estava possessa, e nós temos o milagre de Deus fazer um terremoto, de Deus fazer com que os presos permanecessem ali, e fazer com que esse homem, funcionário público de Roma, sentisse desejo de ser salvo espiritualmente. E para encerrar, eu quero que vocês raciocinem comigo. Nós temos aqui nesse quadro diferenças etárias, diferenças de etnias, diferenças religiosas e diferenças de classe social. Nós temos uma mulher que era asiática, nós temos uma menina que era judia ou grega, provavelmente. Nós temos um carcereiro que era romano. Nós temos uma mulher asiática que era prosélita do judaísmo, uma menina que era politeísta, adorava vários deuses. Nós temos um homem carcereiro, funcionário público, que adorava César, que era chamado de Cúrios de Senhor também. O que nós temos aqui? Nós temos o Evangelho e seu poder ultrapassando barreiras religiosas, barreiras étnicas, barreiras de classe social. Não importa a sua classe social, não importa a sua religião humana, não importa quem você é, Deus pode alcançar você. Deus pode alcançar você. Será que você está aqui como Lídia? Ou será que você está aqui como aquela menina que estava numa cadeia? Talvez a sua cadeia seja invisível. Quem sabe você está como um carcereiro, que devido às circunstâncias da sua vida, já pensou em tirar a sua própria vida. Não sei. Mas eu quero dizer que aquele que enviou Paulo à Grécia Antiga me enviou esta noite a pregar esta mensagem. E não importa onde você esteja, seja à beira de um rio, numa casa de oração, seja escravo ou escrava, servindo alguém, ou sendo explorado, explorada por alguém, ou seja num cárcere, Deus pode estar ali com você. Eu quero orar. Eu quero orar para que o religioso como Lídia aceite Jesus.
Quero orar para que aquela pessoa que se sente presa por alguma coisa também aceite Jesus. E quero orar para que o carcereiro, aquela pessoa que pensou em tirar a sua vida, não faça, porque Deus quer salvar você e quer salvar a sua família. Se você pode, fique em pé, em nome de Jesus. Esse texto que nós exploramos fala da maravilhosa graça e do poder transformador do Evangelho, que vai muito além da nossa compreensão. Deus que encontra pessoas onde elas estão. Deus só pode ser encontrado se Ele quiser. Ninguém consegue encontrar Deus. Nós somos encontrados por Ele. Todo movimento humano em direção a Deus é secundário. Quando a gente vai em direção a Ele é porque Ele já veio em nossa direção. Ninguém ganha de Deus. E hoje Ele veio ao nosso encontro. Não dê encontro a nós, mas ao nosso encontro. Eu não sei. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Quem sabe você sente-se uma mulher empoderada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Diante de Deus só existem apoderados. Já ouviram esta palavra? Apoderado. Apoderado é aquele que é conquistado. Diante de Deus está somente aqueles que se deixam conquistar por Ele. Empoderados não param diante do Senhor, porque só Deus tem poder e dá a quem quer, e Ele não precisa receber, porque Ele próprio também é poder. Então, diante de Deus não existe empoderamento, só existem pessoas que se deixam apoderar, que se deixam conquistar e possuir por Ele. Mas existe uma outra palavrinha que é sinônimo de apoderamento, que é confiscar. A gente confisca algo sobre a qual ou o qual a gente tem direito. Se você está aqui e se Jesus se estabeleceu no seu coração, é porque Deus confiscou você. Deus olhou para a cara do diabo que estava cegando você e disse: este aqui é meu. Glória a Deus. Mas como é seu? É meu. Quer ver? Aí Deus abre pelo seu poder a cena na cruz do Calvário e diz: Satanás, olhe! Lá estava todas as pessoas que nasceram, nascem e nascerão até o milênio, o fim do milênio. E o meu filho Jesus morreu por todos, e pelo direito de cruz, esta pessoa é minha. Esta pessoa é minha. Portanto, Satanás, sai. Portanto, o suicídio vai embora. Portanto, mulher religiosa que se acha empoderada, tenha o coração aberto para entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, na verdade, diante de Deus, só existe apoderados. Apoderados que é conquistados, tomados posse. Apodera-te, Senhor. Vocês lembram de uma canção antiga? Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Nós não vamos cantá-la, mas é uma canção antiga. Apodera-te de todo o meu ser. Deus tem o poder de pinçar você. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Vamos entrar num mundo que o mundo não vê.
Quem sabe, como a menina, você está